Então, minha gente, vamos iniciar um novo conteúdo que não deixa de ser uma continuação do que já foi visto, certo? Aquela parte introdutória. Então, quem não gosta dela, em química tem que conviver com ela. Então, é a tabela periódica, certo? Tabela periódica dos elementos químicos. Hoje, na nossa aula do dia 22/7. Então, um pouquinho do histórico, né? Sobre o desenvolvimento da tabela periódica, certo? Ela não foi criada de uma hora para outra, ela teve vários estudos, descobertas, foram se descobrindo os elementos químicos e teve aí o Dmitry Mendeleev, ele que iniciou os estudos a respeito da organização dessa tabela, tá bom? Tinha vários elementos conhecidos, mais precisamente cerca de 60, e esses elementos eles tinham que ser organizados de forma periódica, ou seja, de forma sistemática. Então, Mendeleev aí começou a organizar eles. E a tabela ela foi criada com o intuito de organizar as informações que já se tinha, a fim de facilitar o acesso aos dados. Ou seja, hoje não precisa você decorar uma tabela periódica. Em outros momentos já se precisou decorar informações da tabela periódica, mas hoje não precisa. A tabela periódica ela serve para você acessar os dados que tem nela, quando necessário, tá? Então, o Mendeleev aí foi um grande contribuidor para a organização da tabela periódica. Então, em uma tabela periódica, o que é que você tem que se atentar? Então, você tem que se atentar que no meio vai estar o símbolo do elemento químico. Aí, o exemplo que eu coloquei é o ferro, né? O nome do elemento é ferro e seu símbolo é representado pela letra Fe. Logo em cima, eu vou ter o número atômico e embaixo do nome eu vou ter a massa atômica. Aí você deve estar se perguntando, professora, e eu não aprendi até agora que massa atômica era em cima e número atômico embaixo? Vejam só. A tabela periódica, informação importante, botar aí no ladinho. A tabela periódica ela foi organizada de maneira que os elementos químicos foram colocados em ordem crescente de número atômico. A tabela periódica foi organizada de forma onde os elementos químicos estão colocados em ordem crescente de número atômico. Então, em cima vai ter o número atômico, que começa com o número 1, que o número atômico, o elemento químico que tem o número atômico 1 é o hidrogênio, tá? Hoje temos cerca de 118 elementos químicos na tabela periódica. Então, se atentem a isso. Também tem a distribuição eletrônica representado aí, certo? Que vai ser assunto para próximas aulas. Então, no próximo vídeo a gente vai entender um pouquinho sobre grupos e famílias e períodos.